glicemia calculada. Então, saturação 90%, que não é adequado para um jovem, né? Está 90%. Glicemia, HI. Vai fazer o que com esse paciente? HI. Coletar Um gaso. uma gaso. PIC 10. Frequência respiratória 38. E aí? Só o BIC tá 10, não tá corrigido pro PH pelo menos. pH Sem 7,15. Tem que ver o potássio primeiro. Pronto. Potássio normal, sódio normal. Então, essa paciente, ela vai precisar de oxigênio, de VNI? Não. Então, cuidado. Alguns distúrbios da respiração, né? Ela está taquipneica, não é por conta de uma insuficiência respiratória, né? É por conta de uma acidose metabólica. Então, este paciente não vai com aquele fluxo de, vamos oxigenar, vamos venir, vamos entubar, vamos... Não, a gente tem que corrigir a causa de base. Então, corrigir a acidose desse paciente, certo? E mesmo com acidoses graves, esses pacientes com pouco tempo de terapia, eles estudam muito bem, endovenosa, eles já reagem, daqui a 2 horas estão comendo, estão se alimentando, estão fazendo xixi, estão sendo hidratados, então assim. Não esquecer a importância também da glicemia, não só para baixo, né, quando está com retenção de CO2, mas também as cetoacidoses diabéticas, que chegam muito na emergência. O paciente sim, super taquidispneico e você auscultar limpa, a saturação não é tão ruim, mas quando vai coletar gases, a causa é a acidose. E às vezes passa desapercebido, o paciente já viu. Paciente com função renal alterada, interna, para tratar uma infecção. Aí, ao longo do internamento, tem uma piora da função renal. E o pessoal não checa gás, está lá com a acidose tem uma deterioração, o paciente super taquipneico, chama o plantonista à noite, o plantonista vai lá, volta no oxigênio. Quando é de manhã cedo, na hora de trocar o plantão, está o paciente imparável. Por quê? Porque uma hora o mecanismo não vai compensar. Ele vai fatigar, ele vai começar a reter CO2. Aí chega e está lá, acidose zona, esse CO2 lá estouradão. Não foi porque o paciente precisava de oxigênio, não precisava de VNI, ele precisava de uma correção da acidose, né? Que aí depois gerou uma fadiga muscular e insuficiência respiratória. Então, muito cuidado com esses pacientes, certo? Nem toda taquipneia quer dizer que você precisa de oxigênio ou de fluxo. Às vezes é um mecanismo compensatório de uma acidose metabólica, que não é incomum. Então não usaria nem assim para dar um conforto maior enquanto eu ajusto? Não, poderia dar, né? Se ele está hipoxêmico, você vai dar. Tá. Mas você tem que corrigir ajustar a causa da taquipneia dele. Entendi. Certo? Então vamos lá. Se a gente começar aqui pelo manejo da insuficiência respiratória aguda, aproveitando, né? A gente viu que a gente dividiu a insuficiência respiratória, né? A definição, quando a PO2 era menor do que 60, a saturação abaixo de 90, era uma condição aguda que se desenvolveu na última semana. E a sua forma mais grave seria a síndrome de desconforto respiratório agudo. Que é definido pelo quê? Além da hipoxemia, a gente calculou a relação, né? A gente não vê só a hipoxemia, a gente dá a relação PO2 sobre PO2 menor igual a 300. Vai ter que ter a gravação de imagem, que vai ser explicado por Congestão ou hipervolemia, né? E esses cálculos geralmente são com a PIP acima de 5, né? É a forma mais grave. Aí a gente viu que dentre os mecanismos da hipoxemia, o mais comum eram ser distúrbios da relação VQ, né? Que a gente viu que podiam ser puxante ou espasmose nos seus extremos, né? Nas condições de desconforto respiratório
fisioterapia do grafo, o principal mecanismo vai ser o que? O preenchimento do alvéolo, né? Por um exudato inflamatório, que vai ocasionar um shunt, daí a necessidade de um pico mais elevado para manter a patência desse alvéolo. No outro lado, a gente tem os pacientes com insuficiência respiratória e hipercárdica, né? Que aí a gente dividiu que eles têm um gradiente alvéolo lateral o quê? Normal, né? Porque o problema deles não é a barreira, é sim uma falta de ventilação. Aí por que ele está hipoventilando? Aí vem o não respira, né? Não consegue respirar. Não consegue, que é a caixa torácica, né? O diafragma, a musculatura, ou ele não respira o suficiente, né? Ele tem um elevado demanda e não está conseguindo mais suprir, como esse caso dos pacientes muito sérios, então assim, graves, aí uma hora que chega, não falha, né? Não vai conseguir suprir. Quando eu pego um paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica, como é que eu vou dividir essa abordagem dele? O que é que eu vou fazer lá na sala de emergência? Qual é o meio de oxigênio que você deve escolher? O meio de fornecer oxigênio? Bate-fluxo inicialmente. Inicialmente para todos? Vai depender do. É porque. Depende disso. É porque assim, eu vejo muito do ponto de vista exame clínico do paciente, né? A gente pensa muito nos valores, mas o olhar para o paciente assim, tá muito agressivo na compensação, ele está muito espinéico, ele está usando muita musculatura acessória, né? Então você acaba considerando muito um paciente que está levemente desconfortável, ele já está falta de ar, um paciente que está muito agitado, ou um paciente que já está mais rebaixado, né? Seria mais ou menos esse extremo. E aí você, nem todo mundo, cada pessoa você vai agir de uma forma, né? Um paciente que está levemente, né, com cansaço, que vem tomando dias de cansaço, você observa a hipoxemia, você pode iniciar com uma camada nasal, de baixo fluxo, 1 a 6, mais ou menos, né? Fim de tentar atingir a meta, né, desse paciente, deixar entre ali 90, 92, e investigar se esse paciente está assim, né? Outro extremo, o paciente que já está muito rebaixado, que já está muito na consciência, ou então que fala intercontadas, né, usando muita frequência provavelmente, não estou dizendo que você não possa tentar iniciar um baixo fluxo em altos volumes, ou então... Você deve utilizar? Não estou dizendo que você não deve tentar iniciar. Eu quero que você diga. Não, eu deve ou não deve? Eu não tenho vivência prática, né, assim, mas... Porque tem uns artigos que falam um pouco sobre essas discussões, né? Até quando você pode iniciar com alto fluxo, mas também em alguns estudos não mostram que teve um benefício de você iniciar com alto fluxo para depois, assim, tem algumas controvérsias, né? Eu andei lendo, achei super... O que é que você leu desses estudos? Pois tem é. muitos estudos, Tem, é verdade. tem um bocado, eu li. Diga aí, traga aí um dado de um estudo que você acha Tem um do interessante. Covid, deixa eu só procurar aqui, professor, pra eu achar que ele falou exatamente do Covid, que é um estudo, assim, bem grande, que ele mostra. Eu li agora achar aqui onde é que tá. Mas esse aqui, do Covid, ele botou... Deixa eu ver aqui, ó. Um estudo observacional mais recente, examinando uma coorte histórica de pacientes com Covid, identificou um aumento na mortalidade associada a um teste de cânula de alto fluxo pré-intubação com duração superior a 48 horas. Aí assim, então você fazer a cânula, mas desde que não atrapalhe na hora correta de intubar. Assim, foi essa a ideia que ficou em mim. Que tudo que você for fazer... Você verificar, deve ser muito difícil o manejo, assim, que às vezes deve dar uma dúvida danada, acho que nos próprios médicos. Se intuba, se aguarda um pouco. Isso é difícil você ter um artigo que chama One Size Fits All. Uma coisa serve para todo mundo, não? Pois é, mas eu acho que não existe mesmo, mas assim, eu acho que talvez ligar mais o alerta, né, assim, de que não existe e que você literalmente maneje. Que você vá tentando avaliar pelos vários parâmetros clínicos que a gente pode ter a hora certa de realmente entubar quando tem que entubar, né? Que isso seria o ideal. Pena que não é tão... Ele fala muito de previsão, quando você prevê que o paciente
De não deixar deteriorar. No negativo, você já tem que, você não pode esperar ele evoluir, né? Você tem que já prevenir essa. Aquele podcast que a senhora mandou é muito legal, né? Nesse sentido, que ele fala exatamente para você não deixar o paciente deteriorar a ponto de que, agora eu vou entubar. Agora ele tá. Não tem condição de Você pega uma condição pior, né? Exatamente. Você vai para oxigenar, garantir, você vai ter maior chance de intercorrência. Exatamente, na própria intubação, intubação, né? Assim, então foi mais nesse sentido. Mas esse artigo aqui tá muito legal, que ele fala realmente de vários cenários. Então a assim. gente tem mais ou menos aqui, um desconforto leve, se todo mundo acha que Sim. consegue ter um desconforto leve, você vai colocar ali no catéter, né? Um dispositivo de baixo fluxo. Por exemplo, uma crise de asma. Chega o paciente com a fala cortada, sibilando, mas está lá consciente, sabe onde é que está, pressão boa, ele está fundido. Ele vai ficar onde? Vai fazer Só um suporte lá no interior, vai fazer a nebulização dele, inclusive se ele tiver hipoxêmico, você já nebuliza com oxigênio. Exato. E aí ele vai melhorar. Mas ele responde, é previsível que ele responda rápido na Isso. asma, que ele reverta Ele rapidamente. reverta. Chegou um paciente que tem alergia a frutos do mar, foi para a praia, teve uma contaminação cruzada, chegou sibilando. Você vai já tratar com uma anafilaxia, né? E vai dar um pouco de oxigênio e vai Sim. ficar observando. Vai avaliar se melhora, se tem melhora do quadro do desconforto da escala visual, do desconforto respiratório, da saturação, dos sinais periféricos, né? Isso aí todo mundo está ciente. E do outro lado também é fácil. Chegou parado, entuba, né? Chegou com rebaixamento do sensório, pupilas anisalcoólicas, teve uma forte dor de cabeça antes do evento. Proteção neurológica, né? É um paciente com miastenia graves, que estava em casa, teve contato com meio gripado, gripou também, fez uso de medicações que estavam lá na lista que não pode fazer com miastenia, chegou lá numa crise miastênica. Já veio lá do SAMU, tentando uma VNI, chegou altamente, assim, já com cianose, sem nível de consciência adequado, tudo, né? Deixa eu ver, é um paciente que fez esse da intoxicação por estrombofose, porque foi um caso. Eu estava de plantão, eu era residente ainda. Chegou, o paciente está em posição muito baixa, por rebaixamento de consciência, mas posso diagnóstico de AVC. Quando a gente vai avaliar um paciente, a gente não pode confiar inteiramente na. A gente coleta a história com o pessoal do SAMU, mas eu já tive um familiar contar. Qual era a idade dele, mais ou menos? tempo de coletar a história completa, ele chegou lá, encontrou o cara rebaixado, a família disse que ele estava assim. Era idoso já, professor? Não, 50 e poucos anos. Não sedamos inicialmente, né? Porque ele não tinha anisocorina, não tinha nada assim, vamos avaliar. Retirada simétrica, não tinha reflexo para implantagem, nada que me fizesse pensar em AVC. Não ter sedado, não, vamos acontece, ó. Foi só a sedação do transporte. Ele acordou na sala de parada, né? Infelizmente, um ambiente muito instável, com muita gente apresentando demanda. Ele simplesmente se estubou. Puxou. Aí eu acho, AVC não foi não, né? Aí tá, não foi um AVC. Só que quando ele se estubou, aí ele começou a ficar taquipneico. Que eu fui auscultar, crepitando. Vamos fazer um VNI. Vamos na VNI. Eu e a minha amiga lá, nossa, o foco da VNI, perguntando, tentando entender por ele o que aconteceu, e ele não dizia nada, só queria tirar tudo. Um pouco tempo que a gente se virou para atender uma parada, que voltou, a VNI voltava assim, de secreção. Aquela Espumando, não era? Claro. Acho que foi invocada. Vai ganhar um tubo. Pronto, voltou. Começou a desaturar, começou a ficar cheio de secreção. Ai, esse vamos tubar de novo. Não, secreção. Olha no monitor.
mostrou que estava tudo ok. Quando eu fui lá pelas tantas, a gente entubou. Aí começou a ficar bravo de raiva. Olhei pro chão, o suor dele formou uma balsa. Passa uma sonda. Chumbinho. E ele não disse nem a palavra. Então, cuidado também com esse povo que chega com as histórias que vocês vão receber. Abaixamento do sensório, foi entubado, acordou, tirou, só que ele se afogou em secreção, foi entubado, aí começou a fazer o tratamento correto, aí deu certo. Mas ele não disse porque ele estava confuso mentalmente ou é porque ele foi tentativa de suicídio? Alguma coisa? Ele não queria estar achando que era começar salvando ele. Ah, então foi tipo um suicídio, né? Hoje, né? Ele deixou nada aqui, eu sem entender nada, né? Nada aqui. Aí quando chegou o familiar, aí foi dizer que ele estava devendo dinheiro, que não vai dar as quantas, aí que tinha passado para comprar chumbinho, disse que ele ia matar os ratos. Então assim, a história, as coisas elas vão acontecendo, então realmente não tem como ser uma coisa para todos. Você ao longo ali do acompanhamento, você vai mudando, né?